Desde os primórdios da humanidade, a curiosidade nos impulsiona a explorar os mistérios do universo. Felizmente, com o avanço da tecnologia e da ciência, muitos mistérios e segredos vão sendo compreendidos. Porém, ainda existem fenômenos que permanecem além da compreensão humana, intrigando os cientistas e deixando todo o mistério no ar. É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver mistérios que os cientistas não sabem explicar. Então já vai deixando seu like, clique no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses mistérios que nem mesmo os cientistas conseguem explicar. As linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, são uma das mais intrigantes e misteriosas maravilhas arqueológicas do mundo. Essas linhas, compostas por enormes geoglifos, foram criadas pela civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. e continuam a fascinar cientistas, arqueólogos e visitantes devido à sua escala, precisão e os mistérios que as cercam. As linhas de Nazca cobrem uma área de cerca de 1.000 km² no deserto de Nazca. Os geoglifos variam de formas geométricas simples, como linhas retas, espirais e trapezoides, a figuras complexas de animais, plantas e seres humanos. Alguns dos desenhos mais conhecidos incluem um beija-flor, um macaco, uma aranha e um condor, com comprimentos que variam de 30 a 300 metros. Diversas teorias surgiram, nas quais a mais aceita é que as linhas de Nazca tinham um propósito religioso ou cerimonial. Alguns estudiosos acreditam que as linhas foram criadas para serem vistas pelos deuses do céu e que as figuras representavam símbolos de adoração. Outras teorias sugerem que as linhas eram caminhos de peregrinação usados em rituais religiosos. Outras teorias também existem e envolvem até mesmo a participação de seres de outros planetas. Mas claro que até hoje nada foi comprovado. As linhas de Nazca foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco, refletindo sua importância histórica e cultural. No entanto, a preservação das linhas é um desafio contínuo, especialmente devido à expansão urbana, turismo e mudanças ambientais. Os geoglifos continuam a ser estudados por arqueólogos e cientistas que utilizam tecnologias modernas, como imagens de satélite e drones, para mapear e tentar entender melhor esses antigos desenhos. Apesar de décadas de muitas pesquisas, ninguém sabe o que realmente são esses geoglifos e se eles foram feitos por humanos ou então por ETs ou pessoas de outro planeta. A esfera rochosa encontrada na Bósnia, mais especificadamente em uma floresta perto da cidade de Zavidovice, é um objeto misterioso que gerou bastante interesse e debate entre cientistas e entusiastas de fenômenos incomuns. Descoberta por Sermi Osmanagic, um arqueólogo amador que também é conhecido por suas controversas teorias sobre as pirâmides da Bósnia, a esfera chamou a atenção devido ao seu grande tamanho e a forma quase perfeitamente esférica. A esfera de pedra tem um diâmetro de aproximadamente 1,2 a 1,5 metros e pesa cerca de 30 toneladas. Osmanagic sugeriu que a esfera poderia ser uma evidência de uma civilização antiga e avançada que existiu na região há milhares de anos. Ele comparou a descoberta a outras esferas de pedra encontradas em diferentes partes do mundo, como as esferas da Costa Rica, que também são objetos arqueológicos enigmáticos. No entanto, a origem e a formação da esfera na Bósnia são controversas. Alguns geólogos sugerem que a esfera pode ser um exemplo de uma concreção natural, um processo geológico em que minerais se acumulam em torno de um núcleo, criando formas esféricas ao longo de milhões de anos. Esse processo pode acontecer em várias condições e é relativamente comum na natureza. Lembrando, nada disso é algo concretizado, são apenas hipóteses levantadas por especialistas.
A falta de consenso sobre a origem da esfera deixa o mistério em aberto, tornando-a um objeto de fascínio, tanto para cientistas quanto para o público em geral. Independentemente de sua origem, a esfera de pedra da Bósnia continua a atrair visitantes e faz com que diversas teorias sejam criadas. O desaparecimento do voo da Malaysia Airlines 370 é um dos maiores mistérios da aviação moderna. O voo partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, na madrugada de 8 de março de 2014 e simplesmente desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem, levando consigo 239 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. A aeronave estava voando normalmente até perder contato com o controle de tráfego aéreo cerca de 40 minutos após a decolagem. Pouco depois, os sistemas de comunicação da aeronave foram desativados e o avião fez uma mudança brusca de curso, desviando-se de sua rota planejada. Ele foi rastreado por radar militar que mostrou que o avião tinha virado para o oeste e depois para o sul, voando sobre o Oceano Índico. Imediatamente após o desaparecimento, uma das maiores operações de busca da história foi lançada, envolvendo vários países e utilizando tecnologias avançadas. No entanto, os primeiros esforços de busca na área onde o avião foi inicialmente pensado ter caído não deram em nada. Muitos especialistas com vastas experiências tentaram ajudar na investigação, mas ninguém até hoje consegue desvendar o porquê do avião simplesmente ter desaparecido. O mistério do voo gerou inúmeras teorias, algumas baseadas em evidências e outras especulativas. As principais teorias falam sobre uma possível falha técnica ou incêndio, onde uma falha catastrófica poderia ter incapacitado a tripulação, levando o avião a voar no piloto automático até ficar sem combustível. Uma outra sugere que alguém a bordo, possivelmente o piloto ou copiloto, desviou intencionalmente o voo. E por fim, um possível sequestro ou ataque terrorista. Embora não tenha evidências concretas para apoiar essa teoria, foi inicialmente considerada possibilidades. Apesar das buscas intensivas e das investigações, o destino exato do avião e as razões para seu desaparecimento permanecem desconhecidos e provavelmente ninguém nunca saberá. O Fogo Eterno de Chestnut Ridge Park, localizado perto de Orchard Park, no estado de Nova York, é uma curiosidade natural fascinante. Esse fenômeno é uma chama que aparentemente queima continuamente em uma pequena caverna sob uma cachoeira dentro do parque. A chama é alimentada por uma pequena quantidade de gás natural que escapa de fissuras nas rochas subterrâneas. Porém, o chamado Fogo Eterno é em parte um mistério, porque muitos geólogos acreditam que a rocha que contém o gás não é quente o suficiente para produzir metano em grandes quantidades, o que seria necessário para manter uma chama tão constante que nunca apaga. Isso torna o lugar interessante para os cientistas que estudam o fenômeno e ainda não sabem dizer concretamente o que mantém de fato o fogo queimando ali durante centenas de milhares de anos. Apesar de ser chamado de eterno, o fogo não é completamente inextinguível. Ele ocasionalmente se apaga, especialmente durante ventos fortes ou chuva, mas ele é facilmente reacendido por visitantes ou cuidadores do parque, já que o gás supostamente fica ali saindo o tempo todo. As Colinas de Chocolate são uma formação geológica única, localizado na ilha de Bohol, nas Filipinas. Esse fenômeno natural é composto por pelo menos 1.260 colinas, mas algumas estimativas sugerem que pode ter até 1.776 colinas espalhadas por uma área de aproximadamente 50 km². As colinas são simétricas e têm uma forma cônica ou em cúpula. Elas variam em altura, geralmente entre 30 a 50 metros, e algumas colinas chegam a 120 metros. As colinas são cobertas por grama verde que, durante a estação seca, adquire uma cor marrom ou chocolate, daí o nome que ficou conhecido. A origem dessas colinas ainda é debatido entre os geólogos. As teorias mais aceitas sugerem que as colinas são formadas por depósitos de calcário marinho que foram erodidas ao longo dos milhares de anos. A erosão uniforme causada pela chuva, pelo
vento e por outros elementos naturais, resultou na forma cônica característica das colinas. As colinas de chocolate têm um lugar importante na cultura local e nas lendas filipinas. Uma das lendas mais conhecidas é a de dois gigantes que brigaram por vários dias, atirando pedras e areia um no outro até que, exaustos, fizeram as pazes e partiram, deixando para trás as colinas que formaram durante a batalha. Uma outra lenda popular diz que as colinas são as lágrimas secas de um gigante apaixonado que chorou após perder a sua amada. O mistério de Al-Nazlah envolve uma formação rochosa e intrigante localizada no oásis de Taima, no noroeste da Arábia Saudita. Essa formação é famosa por suas características únicas, especialmente por uma fenda quase perfeitamente reta, que divide a rocha em duas metades equilibradas. A precisão da divisão e o equilíbrio das duas metades da rocha geram um grande interesse e especulação. Como pode-se ver em registros, a rocha é composta por duas metades separadas por uma fenda incrivelmente reta e fina, como se tivesse sido cortada com precisão cirúrgica. A rocha é feita de arenito, um material relativamente macio que pode ser esculpido pela erosão natural. Mas apesar de ser essa a hipótese mais aceita, nada foi concretizado e a partir disso muitas teorias são levantadas, o que deixa o fato ainda mais misterioso. Alguns geólogos sugerem que a fenda poderia ser o resultado de uma fratura natural causada por tensões geológicas, como terremotos que criaram uma divisão reta ao longo de uma linha de fraqueza na rocha. Embora não haja evidências concretas, algumas teorias mais especulativas sugerem que a fenda poderia ser o resultado de intervenção humana antiga. Lembrando que nada disso foi 100% comprovado, inclusive algumas pessoas acreditam que isso é um corte a laser feito por alienígenas. A pedra misteriosa do lago Winnipesaukee é um enigmático artefato descoberto em 1872 nas proximidades do lago, em New Hampshire, nos Estados Unidos. O objeto é um ovo de pedra polida, de aproximadamente 10 centímetros de altura e 6 centímetros de largura, que apresenta uma série de gravuras e perfurações que continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. A superfície da pedra é decorada com vários símbolos gravados, incluindo figuras que parecem representar rostos, uma espiga de milha, uma tenda, uma lua e vários pontos e linhas. A precisão das gravuras sugerem que foram feitas com uma ferramenta pontiaguda, mas a técnica e o propósito dessas imagens permanecem desconhecidos. Um dos aspectos mais misteriosos da pedra são os dois furos perfurados com precisão, um em cada extremidade. Um furo é de tamanho regular enquanto o outro é cônico. As perfurações sugerem que a pedra pode ter sido montada ou exibida de alguma forma, mas seu uso específico ainda é um mistério. Alguns acreditam que a pedra pode ser um artefato de ritual ou comemorativo criado por povos indígenas, talvez representando um símbolo de aliança ou tratado entre tribos. No entanto, ninguém sabe o que realmente é isso. Até hoje, a pedra misteriosa do lago Winnipesaukee continua a ser um enigma. Ela está atualmente em exibição no Museu de História de New Hampshire, onde atrai curiosos e estudiosos que tentam desvendar os seus segredos. A estrutura de Richat, também conhecida como Olho do Saara ou Olho da África, é uma formação geológica impressionante localizada no deserto do Saara, na Mauritânia. Com um diâmetro de aproximadamente 40 quilômetros, a estrutura de Richat é visível do espaço e se destaca por sua forma circular concêntrica, semelhante a um olho gigante. A origem e a natureza dessa formação tem intrigado cientistas e exploradores por décadas, levando a diversas teorias sobre o seu mistério. A estrutura tem a forma de um grande círculo com anéis concêntricos de diferentes tipos de rochas, incluindo arenito, rochas vulcânicas e rochas sedimentares. Como dito antes, a formação tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro, tornando-se uma das maiores características geológicas visíveis do espaço. Uma das primeiras teorias sugeriu que a estrutura de Richat poderia ser o resultado do impacto de um meteoro. No entanto, a ausência de evidências de rochas fundidas ou outros sinais típicos de
impactos descartou essa hipótese. Uma outra teoria seria de uma possível formação vulcânica, que com o passar do tempo e estudos também passou a ser improvável. A teoria mais amplamente aceita hoje em dia é que a estrutura de Richat é um exemplo de um domo geológico erodido. Um domo geológico ocorre quando camadas de rochas subterrâneas são empurradas para cima por forças tectônicas. Além disso, uma outra teoria, dessa vez da conspiração, sugere que a estrutura de Richat poderia ser o local da lendária cidade perdida de Atlântida, mencionada por Platão. Esses teóricos apontam as semelhanças entre a descrição da cidade de Atlântida e a forma circular da estrutura de Richat. No entanto, essa teoria carece de qualquer evidência arqueológica ou histórica sólida. Ninguém realmente sabe o porquê isso surgiu. Na província de Kunar, no Afeganistão, durante a Guerra Soviética Afegã que aconteceu em 1980, os Mujahideen, que são combatentes dispostos ao sacrifício da própria vida em nome de Allah e da religião, utilizaram uma técnica milenar para atravessar os rios. No caso, eles usavam peles e couros de animais como se fosse uma espécie de boia, e através delas, conseguiam atravessar os rios com correntezas fortes para fugir ou atacar durante a guerra. Para fazer essas boias, eles cuidavam das peles e couros, os costuravam de alguma forma e enchiam de ar. Além deles conseguirem atravessar esses rios, eles também conseguiam levar suprimentos com eles em correntezas fortes. O que se torna um mistério em volta disso é o fato de que nem mesmo os cientistas hoje em dia sabem ao certo como eles conseguiram fazer isso, utilizando os recursos na qual eles tinham naquela época. Eles estavam no meio de uma guerra, no meio do mato praticamente, sem ter nada em específico para usarem, e ainda assim eles conseguiram costurar ou colar o couro dos animais para que eles pudessem usar no rio. Nada disso foi documentado, apenas fotos da época retrataram a forma como eles faziam. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau!